Aleluia, Jesus. A graça e paz da igreja. Amém. Igreja, vou falar para vocês que é difícil, né, gente, estar aqui nesse lugar sagrado do Senhor, mas a gente tem que fazer o ídolo do Senhor, falar daquilo que o Senhor colocou nos nossos corações, né? Hoje eu vou falar sobre o vento. E esse vento, ele tem derrubado muito crente. Muitos crentes têm caído com esse vento. Então eu quero deixar aqui na palavra do Senhor, no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35, que ele vai falar sobre esse vento. Eu gostaria que a igreja ficasse em pé, abrisse a palavra do Senhor aqui em Marcos, capítulo 4, versículo 35. Peço perdão se eu errar um pouquinho, porque a minha vista está muito ruim, meu óculos não está me ajudando. Aqui diz assim: Jesus apazigua a tempestade. Amém? Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passamos para outra margem. E ele, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco. Glória a Deus. De maneira que já enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse no mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe: por que sois tímidos, tão tímidos? Ainda não tende fé? Aleluia. Até aqui, igreja. Então nós vimos que Jesus, pode se assentar. Jesus saiu de uma grande multidão. Naquela multidão, o que ele fazia? Ele curou os enfermos, ele expulsou os demônios, ele curou leprosos, ele fez milagre ali naquele lugar. Mas, glória a Deus, os discípulos, né, eles não creram no Senhor, porque naquele momento veio aquele vento, né, e eles ficaram com medo, eles tiveram medo. Aqui diz a palavra do Senhor: não te importa que pereçamos? Nem muitas vezes acontece isso na nossa vida. Nós andamos com Jesus, aceitamos Jesus, vivemos com Ele, vivemos na igreja, ouvimos a palavra do Senhor, mas quando chega esse momento na nossa vida, nós esquecemos daquilo que Deus faz na nossa vida, né? E eles ficaram com aquele medo, né? Perguntando para Jesus, né? Não importa que pereçamos? Eu quero contar só um pouquinho do que eu passei por esses dias.
eu também fiz essa pergunta para Deus um dia, né? Eu, como os irmãos aqui, eu acho que a maior parte sabe do meu trabalho, né? E na segunda semana que eu comecei a trabalhar, veio uma outra pessoa, né? E querendo tomar o meu trabalho. E eu comecei a orar ao Senhor. Senhor, não posso aceitar isso, porque eu cheguei aqui primeiro, eu estava trabalhando e ela está me atrapalhando. E eu continuava falando para Deus, né? Eu, como orava ao Senhor todas as manhãs, eu achava que o Senhor tinha respondido as minhas orações, né? Quando chegava, estava a mesma coisa. E eu fui ficando aborrecida com aquilo, né? Quando foi um dia, eu cheguei para o Senhor e disse a Ele: Senhor, eu vou parar com o meu trabalho, porque não está me recompensando o trabalho que eu estou fazendo. E comecei a falar para Ele: eu sou tua serva, eu dou o dízimo, eu dou a tua oferta, eu ouço a tua palavra, eu creio naquilo que o Senhor faz, mas não está acontecendo nada comigo. O Senhor não responde a minha oração, meus pedidos, e estou indo de mal a pior no meu trabalho. Falei muita coisa, né? Aí o Senhor disse assim: igreja, quando você tem fé e coloca algo na mão do Senhor, Ele fala com você como se estivesse frente a frente com você. E Ele disse para mim assim: entra na dela, faz igual ela. Eu não questionei o Senhor. Falei, tá, Senhor. E no outro dia eu cheguei e fez igual ela, né? Cheguei lá, coloquei no banner, né? Lá no meu trabalho, eu vendo salgado, né? Coloquei no mesmo preço do dela. E essa igreja eu vinha orando hoje há uns 4 meses já. E nada do Senhor responder para mim. Aí eu cheguei, né? Comecei a vender. E as pessoas, a senhora tá louca, né? Eu falei, tô louca por Jesus. E comecei. Quando foi daí 2 semanas, ela foi embora. Ela foi embora. Não precisou, né? Do Senhor fazer aquilo que eu estava pedindo, né? Porque não é isso que Deus quer de nós. Ele quer estratégia de nós, né? Ele quer que nós luta, mas com estratégia, não para magoar as pessoas, nem brigar, nem, né? Então Ele quer isso de nós. E muitas vezes nós não vimos isso, não paramos para pedir para o Senhor como que Ele quer que nós fazemos, né? Eu quero falar para vocês que aqui na palavra do Senhor está falando sobre esse vento, né? Eu quero falar para vocês que esse vento tem passado pela vida de muitas pessoas, incluindo a mim, né? Que já passei por muitas lutas, mas quero dizer para vocês que eu estou firmado na rocha, que é Jesus, né? A nossa casa, a nossa vida tem que estar firmado na rocha, que é Deus, né? Porque se nós não estiver na rocha, cai, né? Fala sobre a casa que é, né, construído na rocha e aquilo que é construído na areia. Então nós temos que estar na rocha, que é Jesus, porque o vento pode bater de todos os lados, não vai nos atingir, né? Nós vamos passar por ele, mas com a nossa fé firme no nosso Deus, né? Porque é só nele que nós possamos crer e que ele nos dá a vitória. Então esse vento, meus amados, é os nossos inimigos, né? Que vem para nos derrubar, ele vem para nos destruir, né? Aqui está falando sobre o vento, né? Que o mar, né, se agitou do nada. Eles saíram e o vento veio de encontro com eles, né? Para derrubar, diz aqui que o barco estava enchendo de água, né? Mas cadê a fé deles, né? E Jesus tinha acabado de sair de uma multidão.
Ele estava ali curando, ele estava fazendo milagre ali no meio deles. E esses apóstolos estavam com ele, né? Então nós devemos, né, acreditar naquilo que Deus fez por nós. Ele nos chamou para servir a Ele, ser filho dele, acreditar nele. A nossa fé tem que estar no nosso Deus, né? Muitas vezes isso não acontece com a gente, né? Então vamos ter assim, né, essa fé que nos livra de todas essas coisas, né? O medo, né? Muitas vezes nós temos medo de tudo. Não acreditamos naquilo que Deus vai fazer por nós. Amados, eu já passei por muitas lutas, mas eu nunca desisti do meu Deus, porque eu sei que é só nele que eu encontro salvação, é só nele que a gente vai vencer, que nós temos vitória, é nele que nós temos que pensar, né? Não deixar que o medo, que o vento passe sobre as nossas vidas. E aqui a palavra do Senhor diz que eles estavam na multidão de pessoas, né? Ali estava havendo cura, milagres, né? Coxo andando, cego vendo, né? Surdo ouvindo. Mas não foi o suficiente para os discípulos. Logo veio aquele vendaval, eles já estavam achando que estavam perecendo, né? Já esqueceram daquilo que Jesus tinha acabado de fazer. E muitas vezes acontece com as nossas vidas também, né? Nós esquecemos daquilo que Deus pode fazer por nós, né? Então vamos buscar o Senhor, né? Cada dia, pedir para que Ele possa nos abrir a nossa mente, que nós possamos ter estratégia para vencer, porque se nós ir com o nosso impulso, jamais nós vamos perecer, né? Porque de nós mesmos nós não somos nada. É só Jesus na nossa causa, né? Porque Ele vê tudo aquilo que nós necessitamos, né? Então vamos buscar cada dia mais, né? E crer que o Senhor, Ele está no meio de nós. Aqui diz a palavra do Senhor. Mesmo quando vocês estão com Jesus, nós não acreditamos naquilo que Ele faz, né? Mesmo andando com o Senhor, nós não acreditamos. Nós ouvimos pregações, nós lemos a palavra do Senhor, mas quando chega a luta, tudo nós esquecemos do que o Senhor pode fazer por nós, né? E aqui na última palavra diz assim: e disse-lhe, por que sois tímido? Ainda não tende fé? Quer dizer, vocês não viram o que eu fiz lá atrás? Na multidão que eu estava lá pregando, né, curando, né? Por quê? Cadê a fé de vocês? Onde que está a fé de vocês? Achando que vocês iam morrer, né? Junto comigo. E às vezes acontece isso, né? Nós estamos junto com Jesus, mas quando vem o medo, nós esquecemos dele. Nós esquecemos do que ele faz. E aqui, né, no último versículo diz assim: e sentiram grande temor, e dizia um aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu achei engraçado, né? Essa palavra do Senhor, né? Quem é esse, né? Nós andamos com Jesus, vivemos com Jesus, aprendemos a palavra do Senhor, mas quando chega a luta, cadê Jesus? Quem é Ele? Né? Cadê Ele? Né? E a nossa falta de fé faz com que nós perecemos. Né? Nós não tem fé, não tem cura, porque não cremos no nosso Deus, né? As lutas vêm, a gente esquece que o Senhor está conosco. E tem muitos que perguntam, né? Onde está
né? Onde está o Senhor? Quem é esse? Né? Quer dizer, aquela hora eles levaram o pensamento deles, né? Quem é esse? Né? Mas lá atrás eles já fracassaram, né? Eles fracassaram porque não creram no Senhor, né? E o Senhor estava ali, junto com eles, né? Muitas vezes nós deixamos Jesus de lado, né? E não acreditamos naquilo que Ele faz por nós. Então, meus amados, temos que prestar atenção nesse vento que passa pela nossa vida. Muito vento tem passado pela vida dos irmãos, né? Muito tentando derrubar, e muitos esse vento tem derrubado, né? Porque não acredita naquilo que Deus possa fazer, né? Tem derrubado família, né? Tem derrubado com doença, tem derrubado com muita coisa esse vento que passa pela nossa vida, né? Então temos que estar com o nosso coração voltado para Deus, pedindo mais fé nas nossas orações, né? Pedindo até mesmo para que o Senhor nos ensine a orar, né? Os discípulos pediram, né? Mestre, me ensina a orar. Não sabe orar, temos que pedir para Ele, né? Porque tudo Ele fará por nós, tudo, né? Em tudo Ele fará. Então vamos ficar atentos à palavra do Senhor. O medo faz com que a nossa fé vá lá embaixo. O medo faz com que nós não acreditamos naquilo que Deus faz por nós. E existem pessoas, homem de Deus, que teve um medo tão grande que ele fugiu de Deus. Depois dele ter destruído, né, acabado, matado 400 e poucos profetas, ele teve medo de uma mulher e fugiu de Deus. Ele ficou com medo da mulher matar ele porque ela falou que ia fazer com ele como ele fez com os profetas dela. E ele ficou com medo e foi embora. Saiu, né? Fugiu. E foi se esconder. Então nós vemos que o ser humano é assim, né, amados? Nós recebemos, mas também o medo faz com que a gente cai, né? Eu falo de Elias, né? Elias foi para a caverna, né? Mas o Senhor estava com ele lá, né? E ele perguntou: o que faz aí, Elias, né? Sai para fora. Muitas vezes nós estamos com medo, estamos escondidos, né? Sem ter força para sair dentro de uma caverna. Mas o Senhor está ao nosso lado, né? Então muitos estão nessa caverna, né? E Deus pergunta hoje para vocês: o que vocês fazem? Sai para fora, né? Vem para fora. Eu estou aqui. Deus hoje chama cada um de nós para vir para fora, receber aquilo que Ele tem para nós, né? Que Ele vem abençoar nossas vidas, né? Então vamos deixar de ter medo, ser tímido, né? Tímido quer dizer por quê, né? Ter medo porque não acredita, né? Que eu estou com vocês, né? Eis que estou com vocês até com a consumação do século, né? Nunca vai deixar a gente, mas nós temos que ter fé, nós temos que colocar nossa vida nas mãos do Senhor, né? E fazer, né? Conforme Ele quer. Muitas vezes nós fazemos aquilo que nós queremos. Eu estava fazendo aquilo que eu queria, né? Eu orava, queria que Deus... Eu estava igual o Jonas, profeta Jonas. Todo dia eu levantava e falava: ela não vai estar lá, porque eu orei hoje, né? Eu orei ontem, né? Ela não vai estar lá. Chegava lá, estava lá, né? Estava lá no mesmo lugar. E ela ia muito mais cedo que eu.
Aí foi até que eu cheguei no Senhor, falei, eu vou parar, né? Eu não vou fazer mais. Mas sou tua filha, o que as pessoas vão falar de mim? E eu coloquei tudo isso, amadas, na presença do Senhor. E foi então que ele falou comigo. Ele falou como se fosse falando com uma pessoa. E aconteceu, né, aquilo que eu queria. Mas não da forma que eu queria. Foi da forma que Deus queria. Muitas vezes nós buscamos uma coisa e queremos receber, mas não é aquilo que Deus quer para nós. Ele quer aquilo que Ele vê que vai ser bom para nós, né? Mas o ser humano é assim, né? Ele ora, já pede e já quer receber logo. Mas não é assim. O nosso Deus, Ele quer do melhor para os seus, né? Então vamos buscar do Senhor, né? Aquilo que Ele quer para nossas vidas, colocar na mão dEle, né? E vou falar para vocês mais uma vez, cuidado com esse vento, cuidado, porque ele está passando por todos os lugares para derrubar os filhos de Deus. Mas se você estiver com a vida de vocês construída na rocha, ele vai passar e vocês vão ficar em pé. Mas se não tiver, com certeza vai cair, né? Então vamos buscar o Senhor para que Ele venha nos livrar, né? Desse vendaval, né? Eu sei que cada um de vocês aqui, maior parte de vocês já passou por esse vento. Mas Deus é maior na nossa vida, né? Então, essa foi a palavra que o Senhor trouxe nessa noite para nós, o vento. Toma cuidado com o vento, né? E o medo. Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus.